TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 13 de maio, e você vai ver a seguir. Garagem de ônibus pega fogo em Petrópolis. Após ser encaminhado para o Hospital Nelson Saerp, funcionário que pulou muro para fugir do incêndio continua internado. Proprietário dos caminhões incendiados no bairro Provisória realiza vaquinha virtual para manter emprego de 20 funcionários. Grupo Petrópolis acusa Santander de quebra de sigilo e retenção indevida. Câmara aprova a indicação que pede regulamentação emergencial para transporte alternativo em Petrópolis, mas Citraspetro repudia a iniciativa. Em sessão na LERJ, deputado critica a falta de política habitacional em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na última terça-feira, um grande incêndio na garagem das empresas de ônibus petropolitanas Petroita e Cascatinha destruiu 74 coletivos. Destes, 48 estavam em circulação e o resto era considerado sucata. Mesmo assim, o impacto do incidente no transporte público da cidade prejudicou muito os usuários. Garagem da Petroita pegando fogo nesse momento, 2 horas da manhã. Tragédia anunciada. É o que dizem os moradores que presenciaram o grande incêndio na garagem das viações Petroita e Cascatinha na madrugada dessa terça-feira. E a possibilidade do fogo se alastrar e atingir as casas do entorno gerou medo e preocupação. Rezar, pedindo a Deus, não é, que não tivesse atingido ninguém, que não tivesse nenhum ferido e que resolvesse o mais rápido possível, apagasse aquele fogo ali o mais rápido possível. Mas a gente via que estava aumentando cada vez mais. A garagem está situada na Rua Coronel Veiga. As empresas que são responsáveis por atender a mais de 40% das linhas de ônibus do município alegaram que há indícios de que o incêndio tenha sido provocado. De casa a gente viu o início desse incêndio. Um funcionário da Petroita se feriu após tentar escapar do incêndio. Segundo informações preliminares, a vítima pulou de um muro para fugir das chamas e agora está sob atendimento médico. Na manhã dessa terça-feira, a Prefeitura de Petrópolis informou que ninguém havia se ferido durante o incêndio, mas os familiares da vítima se pronunciaram pelas redes sociais informando o ocorrido. Quem mora próximo ao local afirma que o barulho das explosões deixou todos apavorados. Aquilo foi aumentando muito, umas explosões enormes, que balançavam os vidros lá em casa. Os vidros lá em casa começaram a balançar toda hora que dava um tiro daquele e os estrondos demoravam um do outro. Aí depois os tiros foi aproximando mais, dando vários tiros rapidamente, muito próximo um do outro. Aquela fumaça preta, bem preta mesmo. E o fogo muito forte também, fogo bem forte. O incêndio começou por volta de 1h30 da manhã. E para ser contido, foi necessário a atuação de militares de quartéis de Petrópolis, Itaipava, Nova Iguaçu e Magé. Dos 68 veículos danificados, pelo menos 10 deles faziam parte da última aquisição das empresas. O enfermeiro Fernando Correia presenciou grande parte do incêndio na madrugada de terça-feira e afirma que os bombeiros tiveram dificuldade para conter o incêndio devido à falta de hidrantes. A água foi tirada ali de uma das casas que tem aqui na piscina, quer dizer, uma empresa como a Petroita, não é? É para ter hidrante. Porque lá embaixo parece que tem, mas depois da garagem.
E os pessoal que moram aqui do lado realmente estão reclamando que isso aqui é para ter hidrante. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a dificuldade em apagar ocorreu devido à falta de um sistema preventivo no local, onde os ônibus estavam estacionados. A corporação informou ainda que o procedimento de usar águas de piscinas próximas é normal, por ser uma fonte de captação de água. Em média, 16 militares estiveram envolvidos na ocorrência, que prejudicou quem dependia dos ônibus para se locomover. Agora vai ficar pior para a gente que depende do condutor. Igual eu pego 2 horas no trabalho. Eu saí de casa às 10h30, tive que descer tudo a pé, porque não tem ônibus para cima. Eu tenho que ir para a avenida a pé e pegar ônibus lá fora, que não tem ônibus para o bairro. O vereador Ingo Rames, que também é presidente da Comissão de Transporte Público, esteve no local e garantiu que agora eles terão como principal objetivo fiscalizar as ações realizadas após o incêndio. A gente precisa acompanhar isso tudo de perto. Nossa preocupação inicial é a retomada de todo o sistema e as investigações vão correr de forma paralela. A gente tem que ter muita cautela agora e acompanhar de perto para saber o verdadeiro motivo desse incêndio. Já a vereadora Júlia Casamasso, representante da coletiva feminista, informou que o olhar nesse momento precisa ser voltado para os petropolitanos. É um descaso, a gente precisa acompanhar de perto as apurações do que aconteceu, né? E tentar mesmo descobrir, né, através dessa investigação, o que aconteceu, justamente, como eu já falei, para que a população não sofra ainda mais, porque a gente depende de ônibus. Ainda na terça-feira, o prefeito Rubens Bontempo, a diretoria do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Petrópolis, o presidente da Câmara dos Vereadores, Júnior Coruja, e o vereador Léo França fizeram a primeira reunião de emergência após o incêndio. No local, ficou definido um plano de contingência para o transporte com ações de curto prazo. O prefeito colocou solidarizando as empresas, mas também pedindo agilidade, porque a população não pode ficar sem um transporte público, no qual usam para ir para escolas, hospital, etc. Passando a conversa entre os empresários, Santos Petro, e também a principal empresa, que é a Petroita e Cascatinha, uma solução para o problema. A gente aqui, como Câmara fiscalizador do transporte público e também representante da população imediato, torcemos que resolva o mais rápido possível. Vamos estar cobrando. Aconteceu, a gente lamenta muito, né? A empresa, a gente sabe que o prejuízo é grande, mas no momento agora a população tem que ser assistida e tem que resolver imediatamente. Pela manhã, a Polícia Civil esteve na garagem das empresas Petroita e Cascatinha para realizar a perícia e investigar as possíveis causas do incêndio. As câmeras de segurança da região foram recolhidas para análise do conteúdo. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia e, de acordo com a assessoria da polícia, outras diligências foram realizadas para esclarecer os fatos. Já o Disque Denúncia pediu para as pessoas que tenham qualquer informação sobre o caso que podem ser denunciados por meio do telefone 0300 253 1177. Ainda falando sobre o incêndio e principalmente sobre o funcionário da Petroita que ficou ferido, na última quarta-feira o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis informou que o estado de saúde de José Luiz dos Santos era estável. A informação foi divulgada às 4h20 da tarde desta quarta-feira pelo sindicato. José Luiz dos Santos ainda continua internado no Hospital Nelson Tsaerp no Bingen. Ele passou por exames, aguarda esses resultados, mas o estado de saúde dele é estável. A gente lembra que ele foi vítima do incêndio registrado na madrugada da última terça-feira na garagem das empresas Petroita e Cascatinha, na rua Coronel Veiga. Ele continua, como a gente comentou, então, internado. Além disso, a prefeitura criou um gabinete de crise para resolver amenizar essa situação. A gente lembra que as investigações da Polícia Civil continuam sendo realizadas e as empresas Petroita e Cascatinha continuam operando de forma emergencial. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio.
A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou uma indicação que pede a regulamentação emergencial para o transporte alternativo em Petrópolis. Mas parece que o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis desaprovou a iniciativa. Para o Cetranspetro, a proposta fere a igualdade de alguns passageiros. A indicação aprovada na Câmara Municipal de Petrópolis sugere ao Executivo Municipal a necessidade de regulamentar de forma emergencial e temporária o transporte público por veículos alternativos, como vans e micro-ônibus, em decorrência do incêndio que atingiu a garagem das empresas Petroita e Cascatinha. O vereador Marcelo Chitão explica que o fato ocasionou na redução do número de ônibus em circulação na cidade e que a intervenção, neste caso, teria data prevista para início e fim. Com essa tragédia que aconteceu, será que essas empresas terão ônibus o suficiente para atender essas comunidades? Mas agora, principalmente nesse momento, em que a gente não sabe se o atendimento vai estar na normalidade devido à tragédia, a gente indica ao Poder Executivo a possibilidade de inserir essas vans. Isso é apenas uma indicação legislativa, a gente sugere isso ao Executivo e as normas ficam por conta da CPTrans e por conta da Prefeitura. Mas o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis não está satisfeito com a iniciativa. Para o Cetranspetro, a proposta fere a igualdade dos passageiros que possuem o benefício da gratuidade, clientes que utilizam o cartão de bilhetagem eletrônica e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O Cetranspetro disse ainda que a regulamentação vai prejudicar o sistema de transporte público, já que a cidade não conta com recursos suficientes para fiscalizar a implementação de medidas como esta. Cabe a nós, do Legislativo, ouvir a população e levar os seus desejos, as suas opiniões para o Executivo. A nossa indicação legislativa ela é baseada naquilo que a gente ouviu das comunidades, é aquilo que a gente ouve da população no seu dia a dia, no seu cotidiano. Se vocês forem nessas comunidades e perguntarem se elas gostariam de ter as vans atendendo naquelas localidades, podem ter certeza que a grande maioria vai dizer que sim, que acha benéfico. Então, por isso que a gente leva essa indicação e fica a cargo da Prefeitura a regulamentação da mesma, a fiscalização da mesma, juntamente com a CPTrans. Segundo o Cetranspetro, as empresas estão recebendo mais ônibus para voltar à normalidade do dia a dia da população. Na última quarta-feira, a Cascatinha já tinha retomado 80% da frota, enquanto a Petroita, 60% da frota. Apesar da resistência por parte do Cetranspetro, alguns usuários do transporte público aprovaram a ideia dos transportes alternativos. Segundo eles, a medida facilitaria o deslocamento dos usuários, principalmente dos que vivem em regiões mais afastadas do centro. Pelo mesmo preço, uma van, pelo mesmo preço. Se for facilitar a vida do pobre, é o melhor. Era preferível, né? A senhora costuma utilizar qual ônibus? Da senhora foi afetada? Tudo marote, não. Quebra muito, quebra muito, atrasa muito. O que a senhora acha dessa iniciativa? Muito boa. Boa. A senhora pegaria? Pegaria. Acha que facilita? Facilita muito. No dia 27 de março, o Grupo Petrópolis entrou em processo de recuperação judicial. A dívida é avaliada em quase 8 bilhões de reais e entre os principais credores está o Banco Santander. Nesta semana, o grupo apresentou uma queixa-crime à Justiça contra o banco por quebra de sigilo e difamação. O inquérito está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Na última semana, o jornal Folha de São Paulo divulgou que o Grupo Petrópolis entrou com queixa-crime contra o Banco Santander. As acusações eram de quebra de sigilo e difamação. O caso está sendo apurado pela Polícia do Rio de Janeiro. O Santander é considerado um dos principais credores do Grupo Petrópolis e está sendo acusado de reter mais de 30 milhões de reais sem autorização. Este valor engloba duas diferentes situações. A primeira é referente a um bloqueio de mais de 23 milhões de reais por parte do Santander e a segunda é a de liberação parcial de recebíveis às quais a cervejaria teria direito. Nesse caso, haveria retenção indevida de outros 8 milhões de reais. O Banco Santander é considerado um dos principais credores, com um valor de 450 milhões de reais. E, devido à força judicial, ele continua auxiliando o Grupo Petrópolis, como, por exemplo, nas ações para pagamento de funcionários. O banco esclarece ainda que uma forma de comprovar a tentativa de golpe seriam as movimentações financeiras realizadas
2 meses antes do pedido de recuperação judicial. Ainda de acordo com a Folha de São Paulo, nos bastidores, representantes da Petrópolis afirmam que foram forçados a entrar em recuperação judicial devido ao Santander, que impôs o vencimento de 3 linhas de crédito em condições consideradas abusivas. A troca das 3 linhas de crédito por uma única dívida exigiria um prêmio de risco de 11 milhões de reais, só para que o contrato fosse assinado. Sem chance de aderir a esse acordo e já sem caixa de curto prazo, a cervejaria protocolou o pedido de recuperação. O banco nega ter provocado a recuperação e a instituição disse ainda à Justiça ter sido surpreendida pelo pedido de recuperação em meio à renegociação de dívidas da Petrópolis. Já sobre a queixa-crime, o Santander não quis comentar porque não foi notificado sobre a queixa. O proprietário dos caminhões que foram atingidos por um incêndio no último domingo no bairro Provisória, em Petrópolis, está realizando uma vaquinha virtual para comprar um novo veículo. Na madrugada do último domingo, um incêndio atingiu 3 caminhões que eram utilizados para a coleta de reciclagem por um ferrovelho no bairro Provisória, em Petrópolis. Os veículos estavam estacionados no terreno quando as chamas iniciaram de forma misteriosa, segundo o proprietário. Os bombeiros foram acionados, mas a causa do incêndio ainda não foi descoberta. A gente estacionou eles de tarde, fomos para casa. Quando foi de madrugada, na madrugada de sábado para domingo, ligaram para minha esposa. Aí falou que tinha um caminhão nosso pegando fogo. Aí eu avisei meu pai, ele mora aqui em cima. Aí ele veio, desceu correndo. Quando chegou já estava bombeiro, já estava tudo pegando fogo e não tinha como mais salvar nada. Os caminhões já estavam preparados para a primeira viagem que seria feita na segunda-feira com 17 toneladas de material. A maior parte sucata e papelão. Um prejuízo de mais de R$200 mil. Com isso, o proprietário criou uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro com o objetivo de dar continuidade ao trabalho e manter o emprego de 20 funcionários. A vaquinha virtual já arrecadou cerca de R$ 1.400. O objetivo é alcançar os R$200 mil perdidos após o incêndio. Quem quiser ajudar pode doar qualquer valor por meio do site vaquinha.com.br/vaquinha/ajuda para comprar um novo caminhão para reciclagem. A gente fica desolado, né, chateado, né, ver o trabalho de um tempo todo para poder conquistar sendo perdido assim do nada, mas a gente tem que seguir, né? A gente não pode desanimar porque tem mais gente que depende da gente, a gente não pode baixar a cabeça, tem que levantar e acelerar. A gente está contando com a ajuda, tem até esse caminhão aí que a empresa que a gente trabalha em parceria até ofereceu para a gente continuar trabalhando, para a gente não poder parar. E depois a gente vai ter que adquirir mais para não atrapalhar a operação. O ferrovelho existe há 19 anos no local e garante o sustento de 20 famílias de trabalhadores. No espaço são comprados todo tipo de reciclagem, como papelão, garrafas, embalagens PET e sucata. Atualmente, as empresas petropolitanas representam o maior número de clientes atendidos no local. Durante uma sessão da Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, deputados estaduais criticaram a falta de políticas públicas em Petrópolis para ajudar as vítimas de tragédias ambientais. Para se ter uma ideia, mais de 3 mil famílias ainda aguardam por uma nova casa. Petrópolis virou pauta na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no dia 3 de maio. Durante a sessão, o deputado estadual Sérgio Fernandes criticou a falta de políticas públicas em prol da criação de moradias que beneficiem aqueles que perderam tudo em tragédias já registradas na cidade. Para se ter uma ideia, ainda existem famílias afetadas pelas chuvas do ano de 2011 que dependem do aluguel social. A minha preocupação em especial com o município de Petrópolis no tocante à política habitacional. É muito claro que num momento de calamidade, num momento onde as pessoas perdem as suas residências, que o Estado, a Prefeitura, efetuem o pagamento do aluguel social. Mas é fundamental a compreensão dos agentes públicos de que o aluguel social é uma medida temporária. De acordo com o movimento Aluguel Social e Moradia de Petrópolis, a cidade tem um déficit habitacional de 12 mil unidades. Mais de 3.700 famílias atingidas pelas tragédias socioambientais de 2022 continuam sem moradia. E, enquanto isso, o prédio na Floriano Peixoto sequer tem previsão para ser aberto e atender as famílias que precisam. Em audiência realizada na 4ª Vara Civil de Petrópolis, em outubro do ano passado, foi apresentado que Petrópolis gasta R$ 10 milhões por mês com aluguel social. Dentre os beneficiados estão as vítimas das tragédias registradas nos anos de 2011, 13 e 2022. Nós não podemos fazer do aluguel social uma política
pública habitacional. E é exatamente isso que vem acontecendo, em especial na cidade de Petrópolis, onde a gente pode falar com muita propriedade que há várias tragédias que atingem a nossa cidade, o aluguel social é implementado, mas não é feito qualquer tipo de planejamento habitacional para, de fato, sanar e resolver o problema de moradia dos petropolitanos. De acordo com o parlamentar, um questionamento foi enviado à Prefeitura de Petrópolis para agilizar os trâmites burocráticos para a construção de unidades habitacionais. Em 2021, o governo do estado apresentou projetos para a construção de 350 unidades residenciais em terrenos nas regiões do Mosela, Benfica e Vale do Cuiabá. No entanto, para que os projetos saiam do papel, é necessário que a Prefeitura de Petrópolis regularize os espaços. O deputado ainda cobra um planejamento imediato para a criação de políticas públicas habitacionais. A gente tem informações do próprio governo do estado de que a Prefeitura não dialoga, de que a Prefeitura não estreita os caminhos para minimizar a burocracia e avançar numa política habitacional séria no município de Petrópolis. O Estado tem interesse em construir unidades. O Estado do Rio de Janeiro já identificou terrenos próprios para que possam se construir essas moradias. E a Prefeitura de Petrópolis se mantém inerte, quiçá omissa. Em abril, um ofício foi entregue ao governo federal que aponta o déficit habitacional da cidade. De acordo com o parlamentar, há verbas do executivo, mas é preciso enviar os projetos para que os recursos sejam disponibilizados. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Civil já sabe o local em que começou o incêndio na garagem da Petroita e Cascatinha. Taxista leva 7 facadas durante assalto no Alto da Serra, em Petrópolis. Além dos problemas relacionados com ônibus, moradores da comunidade do BUF denunciam falta de iluminação, capina e buracos. Questionada, a Prefeitura de Petrópolis ainda não informou quantas escolas receberam carne estragada e qual o prejuízo. Campanha Maio Amarelo completa 10 anos com ações voltadas para a educação no trânsito. Rio de Janeiro pretende se tornar o maior trade turístico do país. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! E a gente volta a falar do incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha. De acordo com a 105ª Delegacia de Polícia, após investigações já se sabe em qual ônibus começou o incêndio no local. Os agentes aguardam agora os resultados dos laudos de perícia para determinar a causa. A Polícia Civil segue investigando o incêndio registrado na garagem da Petroita e Cascatinha na madrugada da última terça-feira em Petrópolis. Com o andamento das investigações, já se sabe em qual ônibus o fogo se originou. De acordo com a 105ª Delegacia de Polícia, as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias do fato. A perícia foi realizada nesta quinta-feira e agora os agentes aguardam o resultado para determinar a causa do incêndio. Com o incêndio, 78 veículos das viações Petroita e Cascatinha foram destruídos. Bombeiros e militares de vários municípios se reuniram na tentativa de conter as chamas. Um funcionário precisou pular um muro para correr do fogo. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informou que a Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Petrópolis acompanha as investigações. Na noite do último domingo, um taxista foi assaltado e esfaqueado ao menos 7 vezes em Petrópolis. Após o ocorrido, ele foi resgatado e encaminhado para o Hospital Alcides Carneiro, onde se encontra internado em estado grave, segundo amigos. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Eu escutei umas vozes gritando. E aquele lá que tá piscando? Pode ser um táxi. Quem passou na rua Doutor Saerpe, no Morém, em Petrópolis, na noite de domingo, se assustou com o cenário do local. Isso porque, à primeira impressão, o que parecia ser apenas uma colisão, na verdade se tratava de um crime. O dono do veículo havia sido assaltado e esfaqueado pelo bandido momentos antes. O criminoso veio aqui no ponto de táxi na rua Doutor Porciúncula, no centro de Petrópolis, e pediu para o taxista levá-lo na paróquia de Santo Antônio, no Alto da Serra. E foi lá em que o crime aconteceu. O taxista levou 7 facadas e teve o veículo roubado. Em seguida, o acusado fugiu com o automóvel do motorista, mas colidiu com o veículo por volta das 10h30 da noite na rua Doutor Nelson de Saerpe. Taxistas que trabalham no mesmo ponto que a vítima afirmam que a insegurança e o medo são sentimentos frequentes. Quando chegou uma determinada hora, você fica meio apreensivo. A gente se sente abandonado, porque, poxa, chega a determinado horário, você fica aqui, você não sabe quem é de boa índole, que não é. O que aconteceu com o rapaz, eu senti na pele. Hoje de manhã, quando foi abrir as mensagens do celular do grupo, eu vi que o rapaz ali foi esfaqueado. Ainda roubaram o carro dele ainda. Quando é para você, a policial revistar teu carro, com o cliente, não, é revistar teu carro vazio, quando tem ninguém. Já aconteceu várias vezes comigo, entendeu? Já aconteceu várias vezes. Aí eu falei para eles, tu tem que revistar quando nós estamos com o cliente dentro do carro. Sozinho você vai aqui, pode revistar à vontade. A vítima permanece internada em estado grave no CTI, no Hospital Alcides Carneiro, segundo amigos próximos. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia e as diligências estão em andamento para identificar e localizar o autor do assalto. O medo é uma coisa constante, todo dia. Não só o pessoal da noite, o pessoal de dia também, porque a gente não sabe a real intenção da pessoa que entra no táxi, né? Hoje em dia não tem mais aquela coisa de aparência, está bem vestido, está assim, se é assado. O medo voltou a imperar. Se a pessoa vem, assalta e leva só o dinheiro, já te recupera. Não é? O dinheiro a gente trabalha e vem, mas levar 7 facadas, isso é muito complicado. Ainda mais um trabalhador, a pessoa que chegava aqui, todo mundo gostava de conversar com ele, entende? Uma pessoa agradável, sempre disposto a ajudar todo mundo, e acontece isso com ele. Agora ele está lá no hospital, é mais um inocente que é vítima dessa porcaria aí. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Educação, rescindiu o contrato com a empresa fornecedora de carne bovina para merenda escolar, após a confirmação de alguns alimentos que estavam estragados. Outros problemas já tinham sido denunciados pelo vereador Ingo Rames.
A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Educação, informou que rescindiu o contrato com a empresa BH Foods Comércio e Indústria LTDA, que estava fornecendo carne bovina estragada para a merenda escolar. A situação veio à tona depois que pais e responsáveis procuraram o vereador Ingo Rames para denunciar os problemas e o caso ser divulgado com exclusividade na TV Correio da Manhã na última semana. Segundo o Ingo, ele realizou uma vistoria nas escolas onde ficou comprovada ainda a falta de alguns alimentos. A gente tem recebido reclamação que está chegando pouca carne vermelha e não tem recebido peixe. As escolas não têm recebido o peixe. Então a gente está comunicando a Secretaria de Educação. A carne vermelha só está chegando em forma de carne moída, a carne em forma de patinho, a carne congelada não tem chegado. Chegou um lote que a Prefeitura ficou de pegar, que tem algum problema no lote e não foi reposta essa carne. Então as escolas estão tendo que se virar com frango, o ovo, né, que utiliza bastante também, e a carne moída uma vez por semana apenas. Então a gente está preocupado, a gente está pedindo para que a Secretaria de Educação se manifeste e possa regularizar essa situação o mais rápido possível. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, a empresa foi notificada 3 vezes e tinha até o último domingo para retirar todos os produtos das unidades. De acordo com o vereador, a Secretaria de Educação conta com um setor de fiscalização responsável por analisar os alimentos que são encaminhados às escolas. Apesar disso, o problema não é recente e o cardápio escolar tem sido alvo frequente de reclamações de pais e responsáveis. A gente está acompanhando isso agora, a gente já teve problema no passado, lá em 2019, por exemplo, a gente fiscalizou isso também, teve essa denúncia, mas era um outro problema, era a questão de troca do patinho por músculo, então uma carne um pouco mais barata, o fornecedor trocava, nós conseguimos achar esse problema. É um problema da rede, já tá claro para a gente que é um problema da rede. Ontem mesmo eu fui na Maria Gorete no Bing, até postei nas redes, está muito claro a situação, mas várias outras escolas nós fomos, a mesma situação acontece, então a gente não está falando de uma coisa pontual, a gente está falando de um problema da rede como um todo. A entidade havia sido contratada pela Prefeitura em fevereiro deste ano com prazo até junho por R$1 milhão. Agora, a Prefeitura abriu um processo emergencial para que outra empresa venha fornecer carne para as escolas, enquanto um processo licitatório está em andamento. Muitos pais e responsáveis não sabiam do caso e se sentem receosos de deixar as crianças almoçarem ou jantarem nas escolas. A senhora se sente segura em mandar a sua filha, a sua neta para a escola sabendo disso? Não, se eu soubesse não. Não iria. E é tanto que ela almoça no colégio. Até agora eu não vi nada de errado não. Tá comendo o que de bom? Muita comida gostosa. É? E hoje foi o quê? O que você almoçou hoje? Fala pra ela. Arroz, feijão e ovo. O que você costuma comer no almoço lá? Arroz, feijão, macarrão, ovo. Eu, no caso, eu até estudo na escola pública daqui de Petrópolis. Então eu nem sabia disso, então eu fico meio preocupada agora, né? Questionada, a Prefeitura ainda não informou quais as escolas que receberam o produto e qual foi o prejuízo. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Essa frase tem sido vivida na pele pelos moradores da comunidade do Gulf, em Petrópolis. A localidade teve a frota de ônibus totalmente desassistida após o incêndio na garagem das viações Petroíta e Cascatinha. Mas, de acordo com os moradores, este não é o único problema, já que a falta de capina, roçada, instabilidade na iluminação pública e buracos são outros problemas que prejudicam quem vive na localidade. Quem acha que os problemas da comunidade do Gulf na região da Coronel Veiga, em Petrópolis, são apenas devido ao incêndio na garagem das viações Petroíta e Cascatinha, registrado na última terça-feira, está enganado. Nesta semana, a Prefeitura de Petrópolis divulgou que após o incêndio, a comunidade ficou totalmente desassistida com o transporte público. Mas, de acordo com os moradores, os problemas com os coletivos não são recentes. A gente conta com ele e muitas das vezes não tem. Então, assim, eu prefiro às vezes sair a pé e voltar a pé, porque não pode contar. Tem um horário, eles nunca cumprem aquele horário. E hoje, então, com a dificuldade da falta de ônibus, está sendo pior ainda. Já aconteceu casos de eu vir de Gulf, esperar na rodoviária e chegar e passar direto, ele falar, hoje eu não vou subir no Gulf, eu parar lá embaixo. Então, por isso que a gente não conta com ele. Eu não conto mais para sair. Hoje eu fui de carona para fora com a minha filha e voltei a pé,
Porque para vir também, para descer na Coronel Veiga, os ônibus estão vindo lotados. Ainda de acordo com moradores, os principais coletivos que vão até a região são interbairros e cobrem a comunidade do Gulf, Venezuela e Honduras. A situação piorou ainda mais depois do incêndio registrado nesta semana. Após um plantão cansativo, a técnica de enfermagem Janaína da Silva precisou voltar a pé para casa. A gente até tem uma tabela de horário, mas ela não funciona direito, entendeu? Às vezes a gente acha que o ônibus vai passar aqui 6h10 e não tem o 6h10, entendeu? E a gente desce a pé e pega lá embaixo. Às vezes você acha que vai ter o 7h20, entendeu? A gente acha que vai ter o ônibus, também não tem, aí tem que descer a pé. Eles estão tentando organizar aí, mas não tem nada organizado não, né? Continua essa falta de ônibus. Ônibus quebrado, a gente conta com o ônibus está quebrado o tempo inteiro. Entendeu? Uma barulheira danada. Parece que a gente está andando de charrete, na verdade. A aposentada Josiane Montes relatou que na quarta-feira a filha dela ficou mais de 1 hora à espera de um ônibus para ir para casa. O trajeto do centro até a comunidade dura em média 15 minutos. Com medo de ter acontecido algo, nesses momentos a preocupação se torna um sentimento predominante. A gente sempre sonhou com isso, né? De ter um ônibus. Quando teve o ônibus foi uma benção. Só que agora o descaso está sendo muito grande. Além dos problemas relacionados à baixa demanda de ônibus na comunidade do Gulf, os moradores ainda precisam lidar com as calçadas tomadas pelo mato. E à noite, a situação é pior ainda, já que a iluminação pública da localidade está comprometida. Os buracos podem ser observados em diferentes trechos da comunidade. Há trechos da rua João Macedo e da rua Alcebiades Lopes em que a vegetação já tomou toda a calçada e passaram de 2 metros de altura. Já a Servidão Manuel de Oliveira Souza e a rua Alcebiades Lopes estão com a iluminação comprometida. Para a terapeuta holística Rosana Maia, a situação é de abandono, já que foram solicitados os trabalhos e serviços básicos à Prefeitura de Petrópolis. Mas até o momento, nada foi feito. São coisas básicas que dariam para resolver, não tendo problemas maiores. A nossa taxa é contada de acordo com a tua luz. Então, assim, na minha casa é mais de R$30, todo mês bate ali. Não é descontado, eu não tenho serviço. A aposentada Eliana Terezinha mora na comunidade do Gulf há 64 anos. Esclarece que no local, a maioria da população são idosos e pessoas que possuem a mobilidade reduzida. Ela acrescenta ainda que, no final, tudo o que a população pede são serviços que melhorem a qualidade de vida dos moradores. Só vou falar uma coisa para eles, olhe pela gente. Porque não é todo mundo que é novinho que pode estar descendo e subindo. Eu penso muito na terceira idade, sabe? Aí você já viu como é que é, complicado, muito complicado. E vamos pedir que eles olhem por nós e Deus olhe por eles também. Na última terça-feira, o governador Cláudio Castro, em viagem a Nova York, apresentou os planos para tornar o estado do Rio de Janeiro um dos principais destinos turísticos do país. Durante a reunião realizada em Nova York, Cláudio Castro apresentou o calendário de eventos e atrações no Rio de Janeiro. Além disso, confirmou a realização do G20 em 2024 na capital fluminense. O Rio de Janeiro é um destino altamente vendável, tanto para aquele que quer sair de férias com a sua família, quanto para aquele que está buscando um investimento de negócios. O G20 engloba os 20 principais chefes de Estado da economia do mundo. Na edição que será realizada aqui no Rio de Janeiro em 2024, o evento será no mês de novembro. Entre as atrações já confirmadas aqui no estado do Rio de Janeiro estão o Web Summit, o principal e maior evento de tecnologia do mundo, o pré-olímpico de vôlei, além do Réveillon e o Carnaval. Somente em 2022, o estado do Rio de Janeiro recebeu mais de 84 mil turistas dos Estados Unidos. A expectativa da Secretaria de Estado de Turismo é que neste ano 120 mil norte-americanos visitem o Rio de Janeiro. Os Estados Unidos é o segundo país com maior número de turistas que visitam o estado, atrás apenas da Argentina. O mês de maio é dedicado à conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Com isto, vão ser aplicadas ações em prol do movimento nas escolas e, neste ano, a campanha completa 10 anos e tem como tema central, no trânsito, escolha a vida.
A campanha de Maio Amarelo é voltada para a conscientização no trânsito e ocorre anualmente em todo o mundo. O objetivo principal é alertar a população sobre os altos índices de acidentes e mortes no trânsito, bem como incentivar a mudança de comportamento dos motoristas, pedestres e ciclistas para um trânsito mais seguro. No Brasil, o enfoque da campanha esse ano é ensinar as crianças dentro de sala de aula. Dessa forma, elas aprendem a respeitar as regras de trânsito, a importância de sinalizar e a importância de seguir as normas de segurança. Em Petrópolis, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, vai realizar ações nas unidades escolares. Nas escolas municipais, as atividades acontecem no dia 10, 17, 26 e 31 de maio. O principal objetivo é coibir e ensinar mais as crianças sobre a educação e a conscientização no trânsito. Vão ser realizadas palestras da CPTrans e a apresentação dos alunos. Um levantamento realizado em 2020 pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação revelou que a principal causa de acidentes de trânsito no Brasil é a negligência dos motoristas. Os condutores de Petrópolis afirmam que a atenção no trânsito tem sido essencial, já que o número de acidentes tem aumentado consideravelmente. Falta assim um apoio aí da CPTrans, pessoal do trânsito aí apoiar, principalmente nos horários de pico aí, horário de escolar, entendeu? Esses horários são os horários mais importantes para o fluxo da cidade, né, entendeu? Quando chega esses horários, você pode ver que fica muito travado o trânsito, muita gente. Então é importante ter o apoio do trânsito. Falta tudo, organização por parte dos governantes, da prefeitura, fiscalização. Já o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro iniciou uma campanha nas redes sociais para conscientizar o motorista que trafega pelas rodovias estaduais sobre a direção segura. A campanha, intitulada O Caminho Seguro é Você Quem Faz, conta com materiais informativos no feed e nos stories no formato Pode Não Pode. Quem precisa enfrentar o trânsito todos os dias alega que a campanha de Maio Amarelo precisa sensibilizar a população para a importância da segurança no trânsito e para a necessidade de mudanças de comportamento. A gente evita acidente, né? E evita até mesmo de atropelar muitas pessoas, né? Com as pessoas mais conscientes, é menos acidente, menos aborrecimento. E você vai ver depois do intervalo. Extrato com a empresa responsável por obras no Teatro Dom Pedro deixa o local sem expectativa para a conclusão de obras. Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa promove campanha de doação para o Dia das Mães. OMS decreta fim da pandemia da Covid-19. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia.
Estado do Rio de Janeiro. Por meio da assessoria de comunicação, a Prefeitura de Petrópolis anunciou que fez o distrato do contrato com a empresa responsável pelas obras do Teatro Dom Pedro. Eles afirmaram que houve pouco avanço nas intervenções em quase 4 anos de obra e que a medida tem como objetivo trazer mais agilidade para a execução da revitalização iniciada em 2019. O Teatro Dom Pedro, localizado no centro de Petrópolis, é considerado um importante patrimônio histórico e cultural da cidade. O espaço foi inaugurado em 1933 e construído em homenagem ao imperador Dom Pedro II, grande apoiador das artes e da cultura. Ao longo dos anos, o Teatro Dom Pedro se tornou um importante espaço para espetáculos teatrais, musicais e de dança. Originalmente, o espaço foi criado com uma arquitetura imponente e acústica de alta qualidade, o que tornaria o local ideal para apresentações artísticas de alto nível. Mas essa joia da história da cidade imperial está fechada há mais de 4 anos. E parece que essa novela agora tem um novo capítulo, já que a Prefeitura de Petrópolis anunciou um distrato com a empresa responsável para realizar as devidas intervenções. Foi mais uma surpresa, né? Porque, já, se não me engano, é o 2º ou 3º distrato que há com relação à execução da obra, né? Uma pena, né? Porque adia mais uma vez a reinauguração do teatro, né, que esse ano vai fazer 90 anos. Em março deste ano, o Ministério do Turismo divulgou que investiu R$1.803.750.000 para investir na revitalização do Teatro Dom Pedro, que está de portas fechadas desde 2019, quando começou a receber obras que foram paralisadas logo em seguida, com apenas 25% de conclusão. É uma responsabilidade lógica do governo municipal, né? Não pode ser questão de falta de verba, falta de vontade política de fazer, né? Porque você tem mecanismo, né, até pela Lei Rouanet, né, famosa Lei Rouanet, de tentar restaurar essas coisas, né? Então, eu acho que faltou, de alguma forma, algum tipo de capacidade do gestor, né, municipal de agilizar. Nas obras estão previstas as intervenções no banheiro, acesso aos anexos e a instalação de um elevador. Além disso, as mudanças no prédio também contavam com restaurações na parte elétrica, no palco, nos camarins, no salão principal e melhorar a acessibilidade do espaço. Além disso, a Prefeitura havia prometido que a fachada ganharia uma atenção especial. No ano de 1998, o prédio foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural e a última reforma completa no espaço aconteceu em 2003. Em março de 2022, o governo municipal conseguiu que a empresa retomasse os trabalhos após a prefeitura vencer todos os entraves que levaram à paralisação da obra em 2020. É a falta de respeito pela cultura, né? Você tem um teatro com 1000 lugares, entendeu? Que poderia estar sendo usado pelos próprios colégios, peças de teatro no colégio, bandas de corais do colégio, né? Porque você tá um bem público, né? Que não precisa ser, vamos dizer assim, tá mal subutilizado, nem fora também você trazer peças para cá, né? Você tem o Teatro Santa Cecília, que tem vários eventos que estão acontecendo, também poderiam acontecer no teatro, entendeu? Então você poderia ter 2 espaços, né, usando para a cultura, né? Porque é importante que isso ocorra, né? Outra questão levantada por Mauro é o painel da pintora Djanira da Mota e Silva. Ele é considerado o maior da América Latina e foi feito a pedido do prefeito de Petrópolis na época. A obra ficava exposta no Colégio Municipal Liceu Cordolino Ambrósio e atualmente está no Centro de Cultura, pois necessita de intervenções. Você tem um painel que ele ficou mais de 50 anos escondido dentro de um colégio, né? E além do mais, você acha que, vamos dizer assim, e a falta de respeito, que quando eu descobri que estava, vamos dizer assim, que ele tinha sido cortado e fez a denúncia, a partir daí começou a alertar para que existia esse painel, entendeu? Então, são coisas absurdas que acontecem na cidade, né? Você tem um bem histórico raro na cidade e que poucas pessoas têm acesso, né? A Organização Mundial da Saúde decretou o fim da emergência global devido à Covid-19 na última sexta-feira. A decisão foi tomada durante a 15ª sessão deliberativa do órgão. O vírus agora é considerado um problema de saúde estabelecido e contínuo. Foram 3 anos, 1 mês e 25 dias de pandemia
e que chegaram ao fim na última sexta-feira, 5 de maio, após a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarar que a Covid-19 não se configura mais como uma emergência de saúde pública internacional. A medida foi tomada durante a 15ª sessão deliberativa da OMS. São dois aspectos aí importantes, né? Um é essa questão, né, da retirada do status de emergência em saúde de interesse internacional, né, que aqui deu esse nome da pandemia, embora sejam conceitos ligeiramente distintos um do outro. Mas enfim, né, e o outro lado é a doença em si deixar de ser um problema, que não deixou. Né, ela diminuiu o seu impacto e, por isso, deixa de ter esse status, né, de uma emergência de saúde de relevância internacional e entra no rol das tantas outras doenças que, sim, não são emergências, mas, sim, causam um impacto extremamente importante, continuam causando, né, um volume importante aí de internações e mortes mundo afora. Né? Foram períodos de incerteza, de tristeza, de locais e grandes centros completamente vazios. De acordo com a OMS, foram 765 milhões e 200 mil casos da doença confirmados e quase 7 milhões de mortes registradas. No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi registrado em São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2020. Nós tivemos diversos percalços, né? Foi uma caminhada turbulenta por muitas vezes, né, com muitos desafios, com muita entrega, né, e uma carga de trabalho extremamente elevada, e com, né, aquela dor e aquela angústia, né, de saber que, olha, os números que a gente está olhando semana após semana são pessoas, né, são familiares, são amigos de alguém, então isso nos traz uma carga emocional muito forte, né, então isso teve realmente um peso para além, né, da questão direta, né, de estar ou não infectado. De acordo com o Ministério da Saúde, foram mais de 37 milhões de brasileiros que contraíram a doença e cerca de 700 mil que perderam a batalha contra o vírus. Uma doença que não escolheu cor, raça ou poder aquisitivo. Algo fora do comum e que mudou a vida de muitos. Com certeza, devido à pandemia, os cuidados respiratórios, enfim, com pública, aglomerações, com certeza mudou. Até hoje não, só na pandemia. Máscara, acabou tudo. Modificou muito a nossa vida, né? Geral, eu acho que de todo mundo, do mundo inteiro. São hábitos, né, que a gente teve que adquirir, como, por exemplo, usar máscara, né? Ninguém estava acostumado muito com isso. E uma coisa que já era para a gente fazer, que nós não fazíamos, que era a questão de uma higiene mais adequada. Eu aprendi muita coisa com isso, higienizar alimentos que vêm do supermercado, que isso, independente da Covid, a gente já deveria fazer. A região sudeste foi a que mais registrou casos da doença. Foram mais de 14 milhões e 900 mil contaminados e mais de 337 mil mortes, o equivalente a 48% dos óbitos no país. Apesar do fim da pandemia, a preocupação com o vírus continua. Neste mês, o Ministério da Saúde ampliou a imunização com a vacina bivalente para as pessoas acima dos 18 anos. Foram mais de 553 milhões de vacinas aplicadas no país. No entanto, a pasta ainda continua encontrando desafios para ampliar a cobertura vacinal, principalmente as doses de reforço. No estado do Rio de Janeiro, 93% da população fluminense acima dos 12 anos completou o primeiro esquema vacinal. Contudo, apenas 64% desse público recebeu a primeira dose de reforço contra a Covid-19 e 22% a segunda dose de reforço. Parte justamente de ter deixado de ter esse status é justamente porque as vacinas é que levaram a esse cenário, né, da diminuição desse impacto nas internações e nas mortes. Né? Foi justamente a vacina que mudou esse cenário. A gente olha os dados do Brasil, os dados dos outros países, a gente vê que os ciclos, né, cada novo ciclo da Covid foi tendo um pico cada vez menor nesses casos graves por conta justamente do avanço da cobertura vacinal na nossa população. Né? Mas a gente tem visto, sim, perda, né, de cobertura à medida que a gente vai avançando nas doses, ou seja, cada dose adicional, né, que foi inserida no nosso programa, por se observar que havia, sim, necessidade de entrar com uma dose adicional, mas a gente tem visto, né, que em cada faixa etária diminui a cada nova dose, né, e isso deixa a nossa população mais vulnerável. Em Petrópolis, 88,7% da população recebeu a primeira dose e 84,2% a segunda.
Em Teresópolis, 85% receberam a primeira dose e 73,1% a segunda dose. Em Nova Friburgo, 90,1% da população foi imunizada contra o vírus e 84,36% a segunda. Já em Três Rios, os índices de imunização da primeira dose chegaram a 97,5% da população e 89,2% receberam a segunda. Em Paraíba do Sul, 93% da população receberam a primeira dose do imunizante e 83,6% a segunda. Em Partido Alferes, 96,4% da população foram imunizadas com a primeira dose e 86,4% com a segunda. Apesar do fim da pandemia, ainda é preciso tomar alguns cuidados. Mas eu acho bonito de ver. Volta e meia, a gente está no transporte, a gente está na rua e a gente vê pessoas usando máscara. A gente está pensando, olha, a gente aprendeu, a gente está aprendendo. E além disso, claro, a questão dos dados, né, de ter sistema de informação adequado, de ter, né, a publicidade desses dados, né, a divulgação desses dados, parceria entre agentes de saúde pública, pesquisadores, para justamente melhorar a qualidade dessa informação, né, e transformar o dado em informação para a ação, né, para que a população se informe, para que as autoridades saibam como agir. Isso tudo, né, são coisas são pontos extremamente positivos. O Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa começou no dia 12 de maio uma campanha de doação para o Dia das Mães. A iniciativa termina neste domingo e visa aumentar os níveis dos estoques do banco que abastece os hospitais da cidade. Este ano, o Banco de Sangue do Santa Teresa, em Petrópolis, vai homenagear as mães de uma forma um pouco diferente. Entre os dias 12 e 14 de maio, fim de semana em que é celebrado o Dia das Mães, as mães doadoras vão ser homenageadas com um presente especial no Banco de Sangue. As mães que forem doar sangue nesses 3 dias receberão, como lembrança desse ato, uma foto dela e do seu filho doando sangue. Então, as mães vão até o Banco de Sangue com seus filhos doadores realizar a doação e receberão uma foto desse momento, desse gesto de amor. Além da foto, as mães vão ganhar um almoço num restaurante que é nosso parceiro, o Bom Gourmet. Ele é lá no Quarteirão Brasileiro. Então, a mãe vai ganhar um almoço para ela e para o seu filho, em homenagem ao seu dia e a esse gesto tão bacana que é a doação de sangue. A campanha tem o objetivo de incentivar os doadores a colaborarem com os estoques do Banco de Sangue, que desde a pandemia sofrem com quedas constantes. A coordenadora do Banco de Sangue afirma que, em média, são feitas cerca de 28 doações por mês, o que é a metade do necessário para garantir a segurança dos atendimentos. As pessoas acabam esquecendo da importância desse ato, da importância desse gesto. E eu gosto sempre de lembrar as pessoas que a única fábrica do sangue é o ser humano. Então, os hospitais não vão conseguir comprar sangue ou pedir em alguma fábrica, alguma farmácia. A gente precisa de um ser humano disposto a ajudar outro ser humano. Apesar dos estoques estarem baixos há alguns meses, Marcela afirma que no mês de abril, 1.700 petropolitanos se mobilizaram para realizarem doações e a intenção é manter os estoques em alta nos próximos meses. Hoje, o estoque do Banco de Sangue do Santa Teresa está em cerca de 55%. É um estado preocupante, porque se nós mantivermos um número baixo de doação por dia, como nós estamos tendo, nós vamos começar a utilizar muito mais do que eu consigo colocar em estoque. O Banco de Sangue do Santa Teresa funciona diariamente, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, inclusive aos domingos e feriados, na Rua Doutor Paulo Hervé, no Bingen, número 1130. Vale lembrar que não é necessário estar em jejum para doar sangue, mas a pessoa não deve ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas ou alimentos gordurosos. A gente precisa que ocorra um aumento significativo do número de doadores diários, né? Nós precisamos que a nossa cidade ajude com a doação de sangue regular.
Nós colhemos sangue todos os dias da semana, inclusive nos feriados e nos finais de semana. Então, se as pessoas conseguirem se programar, colocarem na agenda delas uma vez por ano para doação de sangue regular, não faltará. Então, a expectativa é que cada vez mais as pessoas se conscientizem e não esqueçam da importância regular de doar sangue. A cidade só tem sangue se as pessoas doarem sangue. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 998 39 8384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.